Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois a live que vai ficar gravada aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e mulheres do mundo. Espero que vocês estejam aqui hoje comigo para mais um quadro, da minha live, da tua live, da nossa live 1% Melhor. Ainda falando sobre o nosso querido e impactante livro Mulher, a essência que o mundo precisa. E os tópicos de hoje, então, é a força invertida e a virada. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando e eu quero explicar para vocês, sobre o porquê que eu faço live sempre nesse horário, às 11h11. Bom, às 11h11 é um portal de conexão, com o universo, com o eu superior, com as egrégoras de luz, com aquilo que você atualmente, que você crê. Para mim é uma conexão com o eu superior, com o universo. Então por isso eu acabo fazendo sempre nesse horário, tento, pelo menos iniciar exatamente às 11h11. E hoje eu quero então conversar um pouquinho também com você, um pouquinho antes da nossa live, como você está, mulher do mundo, mulheres do mundo, como você vem se sentindo, Qual é o teu desafio neste momento? Como você lida com as tuas angústias, com as tuas tristezas, com essa correria que a gente tem todos os dias, que não é pouca, a gente está sempre em movimento, talvez a câmera esteja se mexendo um pouquinho, porque eu estou chamando as mulheres do mundo que me acompanham para esse momento, e aí então pode estar mexendo um pouquinho. E eu quero dizer para vocês, que eu, dia 22/11, estarei aqui na minha cidade, em Caxias do Sul, fazendo o evento, que é um evento que vai falar um pouquinho sobre essa conexão das mulheres, que é o Reconecte-se com você e transforme a sua vida. Então é um evento voltado para a mulher exclusivamente, para que a gente possa, de certa forma, conversar um pouquinho e tentar entender o que se passa em certas situações da nossa vida que a gente não consegue sair delas, vamos dizer assim, o porquê que estamos bloqueados em algumas áreas da nossa vida. Então essa conversa do dia 11, do dia 22/11 é um pouquinho sobre isso. E claro, para as mulheres que já me acompanham e sabem do meu trabalho como terapeuta, sim, vai rolar técnicas para desbloquear aquilo que é necessário desbloquear nesse momento. Qual delas? Aí é surpresa para quem estiver participando do evento do dia 22/11. Tá bom, pessoal? Então hoje é um recadinho, mais um recadinho que eu quero aproveitar este momento, enquanto o pessoal vai chegando. Às 15 horas também terei live aqui no meu canal, com a minha convidada especial, que vocês já estão acostumados a ouvir o nomezinho dela, a Nívia, Então ela vai estar falando um pouquinho sobre como gerir, o tempo ao nosso favor. E ela vai contar para nós como que ela fez, diante de tantas coisas que hoje ela se propôs a fazer, ela também conseguiu achar um tempo para se conectar com ela e assim chegar num objetivo, que era sair dos 98 quilos dela e chegar aos 54 quilos. Só gerindo o tempo dela, sem fazer bariátrica e sem medicação. Então, essa live também vai estar especial para você, mulher, que tem interesse em como administrar o seu tempo como mãe, como dona de casa, como esposa, como empreendedora, como tudo que a gente faz, como a gente administra o nosso tempo. Então não perca a live das 3 horas também. E
Já estamos aí no nosso horário, né? E vamos então dar início a mais esse movimento da leitura na íntegra, como eu já falei. Então, o pessoal que está chegando agora aí, eu faço todas as quartas-feiras esse quadro, né? Essa live 1% Melhor, aonde eu trago um livro que nos traz alguma reflexão sobre a nossa vida. E eu estou desde setembro, né, falando sobre o livro Mulher, a Essência que o Mundo Precisa. Geralmente eu faço um resumo, né, mas esse livro em especial eu estou lendo ele capítulo por capítulo, porque traz uma grande movimentação para nós mulheres, né, para que a gente possa parar, se olhar e entender o porquê que a gente não está vivendo a nossa essência. Bora lá? Então, iniciamos, né, falando um pouquinho, né, sobre a força invertida. Grandes disputas, grandes batalhas existirão e existem tendo a mulher como centro. Não é incomum encontrar uma mulher manipulando seu amado pela força da sedução. Também não é incomum um homem ser inspirado a incríveis façanhas pelo estímulo gerado por sua musa inspiradora. Discretas ou não, decididas ou não, corajosas ou não, as mulheres movimentam o caos e a harmonia por onde passam. Elas têm esse poder. Energia forte e vibrante. Faz a terra remexer quando está firme em seus propósitos. O mundo ganha quando você está em sintonia com a sua essência. O mundo perde quando está iludida. E são tantas ilusões. A vaidade excessiva lhe deixa cega, porque você não consegue enxergar além do espelho, comportando-se como uma animal hipnotizada pelo movimento de sua presa. Assim o tempo passa. A terra gira, mas sua hipnose continua. Nesse comportamento desajustado, você se afoga na imagem física de seus sonhos mundanos. E que sonhos são esses? Baseados em que valores? A ilusão da idade, a ilusão das marcas no rosto, a ilusão da flacidez na pele, nenhuma delas irá lhe trazer conforto espiritual nos momentos de dor e de reflexão. É inadmissível pensar que ser que carrega em seu centro a força das energias mais sublimes do universo queira se submeter a verdadeiras provas nefastas para se manter sempre bela externamente. Que grande erro! Ainda mais porque a vida passa para todas e o veículo que lhe transporta pela eternidade não é o carnal. Diferente do corpo físico, quanto mais evoluída for a sua consciência, mais lisa e perfeita a alma tende a ficar. Nessa sim, deveria haver maior foco, ou melhor, toda a atenção possível, porque esse é o seu corpo celestial. E nessa roupagem espiritual eterna não pode haver rugas. Mas não é isso que nossas mulheres têm feito. Elas têm se enfeitiçado de tal forma na busca da aparência física perfeita, que acabam maculando o que possuem de mais sagrado, a essência, que é a energia mais em voga, mais necessária para o planeta processar sua transição de cura. Para concluir, podemos afirmar que, se seu poder de cura, amor e luz estiver direcionado para propósitos transitórios,
dessa forma inúteis, sua força estará invertida na polaridade e toda a sua capacidade de se curar, de se expandir, de se iluminar será migrada para ampliar a escuridão planetária. Por isso, o despertar para a sintonização com um propósito maior é tão importante. Porque, se de um lado necessitamos de seu poder e de sua energia essencial para mudar o mundo, por outro lado, quando a sua força está invertida, ela pode atrapalhar os planos divinos. Então, né? Olá, Ká. Olá, pessoal que chegou agora. Olá, Dai. Quem me ouviu falando, né, pode achar que de repente é uma questão espiritual, tá? E eu venho aqui, né, de forma que não tem nada a ver com as crenças, né? Cada uma de nós tem as suas crenças. Mas esse livro nos traz essa visão, tá? De quantas de nós, às vezes, né, se perdemos nesse olhar para o nosso físico, né? Querendo ser a mais bela, né? Querendo ter o corpo, o rosto das modelos que muitas vezes a gente vê por aí. E a gente não olha para a nossa essência. E muitas vezes esse ato que a gente tem, né, de querer ter o corpo perfeito, né, a parte externa da gente nada mais é para preencher algo que ali dentro está vazio. E eu sinto informá-las, não vai ser preenchido por ato cirúrgico nenhum. Não vai ser um botox que vai resolver o que está aqui dentro de nós vazio. Não sou contra, né, as mulheres que gostam, que têm essa vaidade, mas que ela seja feita, tá, de uma forma consciente. Que você faça, porque sim, eu sou maravilhosa e eu quero fazer um botox, né? Mas que aqui dentro de você esteja curada. Porque eu tenho, né, eu atendo algumas mulheres e sim, muitas delas, né, às vezes chegam para mim transformadas de um dia para o outro. E aí eu pergunto, tu te gosta assim? Tá bom? Que nem eu digo assim, tá bom agora? E o olhar delas me dizem que não. E aí eu reforço, pois é. Não adianta você querer mudar a tua carcaça, vamos dizer assim, se aqui dentro tu não parou para olhar. Não vai tampar o buraco que tá ali. Então parem, olhem primeiro, vamos olhar para a nossa essência, vamos nos conectar com a nossa verdade e talvez quando você realmente estiver nessa conexão com você mesma, você vai perceber que não precisa mudar a parte de fora e que você é linda, maravilhosa da forma como você é. Porque esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro relacionamento saudável que você tem que ter. É você parar de frente do espelho e se amar da forma como você é. Mas para isso, tu tem que estar conectada com você. E eu torno a dizer, não sou contra, né, querer mudar algo no seu corpo. Não sou contra isso, mas que isso seja feita de uma forma consciente, tá? E não simplesmente para tampar algo que está lá dentro. Não. Não mudem o externo achando que o interno vai ser mudado, porque ele não vai. Você precisa parar e olhar para os monstrinhos, como eu digo, porque a gente tem vários. E enquanto a gente não encarar eles e fazer um acerto de contas com eles, nada vai mudar. Não vai ser um botox, não vai ser um implante de silicone, não vai ser uma cirurgia para aumentar isso ou aquilo, ou diminuir isso ou aquilo que vai resolver. Não é. Tá?
A gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? De uma forma mais aberta, quando a gente começa a se olhar desta forma. Então eu sempre digo, né, para as minhas mentoradas e as minhas pacientes, que o exercício de tu parar de frente de um espelho e se orgulhar de quem você é o primeiro passo para que você comece a se curar, para que você comece a olhar para os monstrinhos e dizer: ok, eu tô te vendo, mas a partir deste momento eu quero seguir sem você na minha vida. Você não influencia mais a minha vida. Você não vai mais me controlar. Eu vou controlar os meus passos e o caminho onde eu quero chegar. Então, isso é a força invertida, né? É quando a gente coloca, né, a parte externa acima da nossa parte interna, achando que vai resolver aquilo que está ali dentro, aquela ferida, aquele monstrinho. Tá certo, mulheres? Então, vamos para o nosso próximo tópico, né? Lembrando sempre, né, que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, eu vou respondendo conforme vai dando ali, e também, né, compartilhem essa live para o máximo de mulheres que vocês conseguirem, porque sim, é necessário esse movimento para que a gente se desperte, para que a gente se reconecte, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico agora, a virada. Quando o vento sopra forte e o tempo vira, indica chuva. É de se lamentar que a mulher se molhe passivamente, mesmo sabendo que a chuva ia chegar, pois o vento já dava plenos sinais de que a tempestade estava por vir. E a vida é assim também. A cada dia nos mostra sinais claros se vem chuva ou se vem sol, nos antecipando orientações que possam prever o que vem pela frente. Mesmo assim, é cada vez mais crescente o número de mulheres que ignoram esses sinais naturais e que segue se comportando de forma doentia, ignorando seus papéis. Se seu corpo, se sua alma dão todos os sinais da tormenta que está por vir, então aprenda a se recolher e a se proteger da chuva. O principal erro de nós mulheres é simples e até infantil. Trata-se da inanimação espiritual que lhe invade as entranhas, fruto de seu descaso e comodismo. Aprenda a perceber que onde há fumaça, há fogo. Ou seja, compreenda os sinais do universo e se utilize a seu favor para tomar as decisões necessárias. Para isso, você precisa manter o foco em você. Não se trata de ser egoísta, e sim de ficar atenta à sua evolução consciencial. Se o tempo virou e a chuva dá todos os sinais de estar próxima, então o que você pode fazer para evitar a tempestade? Nada. Isso porque essa força natural não pode ser barrada por você. Mas sua intuição, sua refinada percepção de mulher, essa sim, pode lhe prevenir de grandes enrascadas. Se os sinais de tormenta surgem no corpo, então não os contrarie. Solucione, limpe-se, ajuste-se. Se os sinais vêm das emoções, perdoe, tolere, ame. Se os sinais vêm da mente, reforme-se. Se os sinais vêm da alma, reze. E lembre-se
que amar é da sua natureza, que lhe coloca em contato direto com a sua energia essencial, a força de que o mundo precisa. Pois bem, mulheres do mundo, né? O que falar sobre isso? Né? Quantas de nós sentimos e ignoramos os sinais? Por quantas vezes você entrou numa situação que você já sabia que ela não ia dar certo, mas você foi lá e entrou na situação. Você foi lá e não deu ouvido à tua intuição, ao teu corpo. E aí depois você reclamou. E isso eu vejo bastante, principalmente nos relacionamentos. Né? Você se relaciona com uma pessoa, mas você já enxergou nela coisas que tu sabes que não vai te agradar. Tu sabe que isso vai te ferir. Mas você vai lá e entra no relacionamento. E aí depois você reclama. Aí depois, né, você fica falando: "Ah, mas ele não era assim no início. Será que realmente ele não era assim?" É difícil acreditar, porque eu já fiz isso. Eu já passei, né, por essa situação de ignorar, né, o meu corpo, a minha intuição, há muito tempo atrás. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que a pessoa ia ser aquilo que ela já estava sendo nos primeiros 30 dias. Mas eu teimei, vamos dizer assim, né? E por outras questões de achar que eu não merecia algo melhor, me permiti estar num relacionamento durante um longo tempo com alguém que só feria. Mas fui eu que permiti. Eu tinha visto e eu ignorei. Eu ignorei, né, os sinais da tempestade e quis me molhar. E aí depois, sim, eu reclamei. Mas aí já era tarde. Porém, né, tudo tem o seu tempo. Em um determinado tempo, eu despertei, né, e realmente eu disse: basta. Eu acho que eu não preciso mais disso. E daquele momento em diante, eu não me permiti mais estar em relacionamentos daquele tipo. E aí a gente vem, né, também para as questões de trabalho. Quantas de nós às vezes estamos num ambiente de trabalho que nos fere, né, que não vai nos levar ao local onde a gente desejaria estar, né, ou chegar. E tu sabe disso. Tu sabe que não vai estar naquela promoção. Tu sabe. Tu sabe que talvez aquele salário que você tanto almeja não vai ser naquele local que você vai receber. Os sinais estão claros, mas você ignora. Você prefere estar ali, né, porque tu achas que tu é merecedora, né, daquele local tão pequeno diante da força que você é. Então, mulheres do mundo que me escutam nesse momento, até quando nós vamos estar nos permitindo estar em situações que estão nos ferindo? Até quando? Porque é só nós. Tá? E eu fico repetindo isso, né, a todo momento. Chega a ser meio cansativo, né? Mas é só nós. É nós que nos permitimos estar nessa situação. A responsabilidade é só nossa. Tá? Eu me permito estar num emprego aonde não me valorizam. Eu me permito estar num relacionamento abusivo. Eu me permito. Eu me permito ainda ser manipulada pelos meus pais. Eu me permito. Eu sou responsável por isso.
E quando eu digo isso, por quê? Tá? Porque você não consegue mudar as outras pessoas. Entende isso? Você não consegue mudar as outras pessoas. Você não tem controle sobre as outras pessoas, mas você tem controle sobre os teus atos. Você tem responsabilidade sobre os teus atos. Você consegue mudar os teus atos, a tua maneira de ver as coisas. Entende isso? Por isso que a responsabilidade é nossa. Por isso que sou eu que me permito. É muito fácil, né? Como eu sempre falo, né? É muito fácil eu dizer que a culpa é do outro. Ah, mas o meu pai é desse jeito. Ah, mas o meu marido é desse jeito. Ah, o chefe. Ah, a empresa. Não é eles, é só você. Traga essa reflexão para você. Comece a olhar para os teus hábitos. Comece a olhar para você. Resolva aquilo que você precisa resolver com você. É sempre você. É sempre nós. É sempre nós. Tá? A partir do momento que eu entendi que tudo era eu, as coisas começaram a fluir de uma forma diferente. E não é fácil, claro que não é fácil, né, mulheres? Não é fácil. Porque para mim reconhecer isso, eu tenho que baixar os meus escudos, eu tenho que deixar o meu ego de lado e reconhecer, né, que eu sou responsável por tudo na minha vida e não os outros. Se hoje eu estou, né, numa situação desconfortável, fui eu que me coloquei ali, não é o outro. Então assim, ó, a todo momento, o nosso corpo, a nossa alma, né, a nossa intuição, aquilo que vocês creem, a todo momento, ele nos dá sinais das tempestades que estão por vir. A todo momento. Mas a gente escolhe entrar no olho do furacão. Porque parece que dá prazer na gente estar sofrendo. Estar numa situação que é incômoda para nós. E eu vou dizer um pouquinho mais ainda, tá? Tudo isso está ligado porque você não se olha. Porque você não se ama. Porque você não se valoriza. Porque você não se permite parar durante 5, 10 minutos, que seja, para olhar para você. Para se conectar com a tua essência, com a tua verdade. Para começar a perceber os hábitos que você tem e que te tornam infelizes. Eu sei que às vezes dói olhar para nossas feridas, para os nossos monstrinhos. Eu sei que dói. Eu já olhei para os meus e de vez em quando eu ainda olho para um que outro que ainda me assombra, né? Mas a gente está conversando. Todo dia eu dou uma reforçada, que eu comando ele e ele não me comanda. Tá? Então é necessário fazer esse exercício. É necessário você fazer essa reconexão com você. E talvez, assim como eu, sozinha você não vai conseguir. Sim, porque eu tive um momento da minha vida, né, que eu sozinha não ia conseguir olhar para mim. E aí eu procurei ajuda. Tá? Então, talvez você esteja nesse momento e tá tudo bem. Você não é menos mulher por causa disso. Você não se torna mais frágil por causa disso. Você não está fraca. Não se torna uma mulher fraca por causa disso. Porque sim, às vezes os nossos monstros são grandes demais para que sozinha a gente dê conta deles. Né? Mas a importância de tudo isso que eu quero falar para vocês é que vocês possam se permitirem olhar para vocês. E é por isso que eu tô desde setembro falando sobre esse livro. Né? Quem me acompanha, e as lives ficam todas gravadas, tá, mulheres? Então vocês podem, desde setembro ali,
né, onde inicia as lives sobre o livro A Mulher, a Essência que o Mundo Precisa, e vocês vão, né, olhar cada tópico. Cada tópico que eu falei tem sim tudo a ver com nós. Tá? Esse livro eu já li, eu acho que ele umas 3, 4 vezes, né, e cada vez que eu leio, né, eu reflito ainda mais sobre aquilo que ele me disse. Tá? Porque é necessário a gente olhar para a nossa essência. E isso eu vejo que muitas de nós não olham. Talvez você ainda não esteja sofrendo o tanto, né? A tua dor ainda está muito leve. E por isso você não para olhar para você. Então, quando a tua dor estiver extremamente forte, talvez seja o seu momento de olhar, de se permitir ter um auxílio, né, para que você definitivamente, né, derrube esse teu monstrinho. Porque é capaz, a gente é capaz disso, a gente consegue. Mas para isso eu tenho que olhar para mim e parar de achar que o externo é o culpado. Parar de achar que o meu marido é que não tá certo, que o meu emprego, que o meu chefe, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, né? Olhe para você. Comece olhando para você. E aí tu vai descobrir as respostas para todas as áreas da tua vida que neste momento não está fluindo. Porque só depende de nós. Tá certo, mulheres do mundo? Né? Hoje, então, uma live em pleno feriado aí. E às 15 horas eu vou estar, né, novamente, então, repetindo, né, com a minha convidada, falando um pouquinho sobre como gerir o seu tempo, né, como gerir o tempo ao nosso favor. E ela vai trazer aí detalhes, né, da história dela, uma história de superação, como todas nós temos. Todas nós temos essa história de superação. Só que a gente tem que olhar para ela e se orgulhar dela, coisa que a gente não faz. Né? Como que eu vou prosperar, né, nos campos da minha vida se eu não me orgulho de quem eu me tornei? E talvez vocês vão me dizer, Vivi, mas eu sofri muito, como que eu vou me orgulhar disso? Eu também sofri. Quem conhece a minha história, ela está aqui no Instagram, né? Um pedaço, pelo menos, dela, né? E eu honro ela, porque cada pedaço dela me tornou quem eu sou. E talvez seja por isso que as coisas fluem quando eu determino que tem que fluir. Porque eu estou alinhada com a minha história. Eu agradeço ela todos os dias. Sem ela, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Não teria me tornado terapeuta e mentora se não fosse toda a trajetória da minha vida. Então, parem e olhem para a história de vocês. E vejam o tão grande vocês se tornaram por toda causa dela. Por vocês terem passado por tudo que vocês passaram. Certo, mulheres do mundo? Às vezes, quando eu entro numas esferas de conversas, assim, eu começo a gaguejar, você já deve ter percebido, né? Porque a mente começa a trabalhar muito, é muita coisa, né? Muitas falas para dizer, para passar adiante e trava, né? O cérebro da gente trava. Então, por hoje, nesse momento, era isso que eu queria compartilhar com vocês e desejar a vocês uma ótima quinta-feira, aliás, quarta-feira, tô dizendo que eu já tô pensando em amanhã, mas principalmente que vocês possam, nesse momento, olhar para vocês, se conectarem com a essência de vocês, sentir na alma de vocês o quanto vocês são valiosas, o quanto vocês podem estar aonde vocês desejarem estar. Se a tua meta, o teu objetivo hoje é emagrecer,
Você pode, você consegue. Se o teu objetivo hoje é fazer uma transição de carreira, você pode, você consegue. Seja qual for. Se você deseja ter um relacionamento aonde haja um amor, um companheirismo, você pode e você consegue. Mas antes de tudo isso, você tem que estar de bem com você. Você tem que estar conectado em você. Você tem que estar em primeiro. Você tem que se amar. Você tem que se valorizar. Sim, eu fico repetindo isso toda hora. Porque é necessário. Porque muitas de nós ainda não entendeu isso. E é um momento onde a gente precisa entender que a gente precisa se amar, se respeitar, se valorizar, para que as outras áreas da nossa vida fluem, para que as pessoas que começarem a chegar próximo da gente nos vejam dessa forma. E aí elas vão contribuir com um sentimento de igual. Eu vou ser valorizada no meu emprego, na minha relação, na minha família, porque eu me valorizo. Eu vou ser respeitada porque eu me respeito. Tá certo? Então eu deixo aqui um grande beijo, um forte abraço e a gente se vê às 3 horas daqui a pouquinho na próxima live com a Nívia Carelli, falando sobre gerir o tempo ao seu favor e falando também um pouquinho da história dela, de como ela saiu dos 98 quilos para os 54. É uma história bem bacana de se ouvir, tá bom? Até às 15 horas e até a próxima quarta-feira no nosso quadro, nossa live 1% Melhor. Gratidão a todos que aqui se fizeram presente e aqueles que irão ver depois na gravação. Até lá!